Apocalipse de Baruque. Terceira parte. Capítulo 59. A quinta água, escura. A quinta água, a água escura, que viste chover são as obras dos amorreus, a verbosidade dos seus vaticínios, seus mistérios execráveis e suas miscigenações impuras. Ao tempo dos juízes, também Israel contaminava-se com pecados, embora tendo presenciado tantos sinais maravilhosos do seu Criador. Capítulo 60. A sexta água, clara. A sexta água, a água clara, que viste ao tempo de Davi e o nascimento de Salomão. Naquele tempo foi edificada a Sião, inaugurado o templo, derramado o sangue de muitos povos infiéis e muitos foram os sacrifícios oferecidos na consagração do templo. Reinava então o bem-estar e a paz. Ouvia-se muita sabedoria na comunidade e o dom do entendimento era enaltecido. As festas sagradas eram celebradas com grande alegria e satisfação. A justiça dos príncipes era sem falsidade, e a retidão, segundo os mandamentos do Todo-Poderoso, era efetivamente praticada. Assim o país, que então era muito agradável, foi glorificado acima dos outros povos, em virtude da religiosidade dos seus habitantes, e a cidade de Sião detinha a soberania sobre todos os povos e sobre todas as províncias. Isso foi a água clara que viste. Capítulo 61. A sétima água, escura. A sétima água, a água escura que viste, é o projeto perverso de Jeroboão da construção de 2 bezerros de ouro, e os atos sacrílegos dos reis que lhe sucederam, a excomunhão de Isabel, a adoração dos falsos deuses que naquela época eram cultuados em Israel, a contenção das chuvas, as privações da fome, de tal sorte que as próprias mulheres devoravam o fruto do seu ventre, o tempo da deportação, que atingiu 9,5 tribos, porque viviam em muitos pecados. Assim, veio o rei dos assírios, Salmanassar, e levou os prisioneiros. E muitas coisas poderiam ser ditas também dos povos pagãos, dos muitos delitos e violências por eles sempre praticados, nunca se comportando com retidão. Isso é a sétima água, escura, que viste. Capítulo 62. A oitava água, clara. A oitava água, clara, que viste a retidão e a probidade do rei de Judá, Ezequias, e a benevolência divina com que foi agraciado. Eis que Senaqueribe, cheio de raiva, planejou aniquilá-lo, e, arrebatado pela cólera, procurou arruiná-lo, fazendo alianças com as muitas nações que eles se uniram. O rei Ezequias teve conhecimento dos planos do rei dos assírios, da sua intenção de atacá-lo e de levá-lo prisioneiro, e de exterminar o seu povo, composto das 2,5 tribos que restaram. Tencionava, além disso, arrasar a própria Sião. E Ezequias, apoiado em suas boas obras, pôs a sua esperança nos méritos da retidão. Dirigiu-se então ao Todo-Poderoso: Vê, Senhor, Senaqueribe já está às portas para nos arruinar, ele se levantará com arrogância para aniquilar Sião. E o Todo-Poderoso ouviu a sua voz, pois Ezequias era homem prudente e depositava esperanças na sua oração, por ser um justo. Então o Todo-Poderoso convocou o seu anjo Ramiel, o mesmo que agora fala contigo. E eu fui e exterminei a grande multidão deles, só os seus chefes chegavam a 185.000, e cada um deles tinha um número determinado de comandados. Queimei seus corpos, mas deixei intactos suas armas e seus instrumentos, para que os prodígios do Todo-Poderoso ficassem mais ainda em evidência, e para que no mundo inteiro se falasse do seu nome. Dessa forma, Sião foi salva, Jerusalém libertada e Israel livrado dos seus temores. Rejubilavam-se todos os que estavam na Terra Santa, o nome do Senhor era louvado e pronunciado por todos. Isso é a água clara que viste. Capítulo 63. A nona água, escura. A nona água, a água escura que viste, é toda a maldade que ocorreu nos dias de Manassés, filho de Ezequias. Ele portou-se de modo infame, mandava executar os piedosos, distorcia o direito, derramava o sangue inocente, violentava mulheres honradas, derrubava os altares, aboliu as oferendas do sacrifício, expulsou os sacerdotes para que não mais servissem ao templo, mandou fazer uma estátua de 5 faces, 4 delas olhavam na direção dos 4 ventos e a quinta encontrava-se no topo da imagem, como para desafiar o Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso encheu-se de cólera, Sião devia ser completamente destruída, e isso aconteceu nos vossos dias.
A sentença recaiu também sobre as 2,5 tribos, devendo elas também ser arrastadas ao cativeiro, como tu viste. A maldade de Manassés foi tão grande que a majestade do Altíssimo afastou-se do templo. Por isso, Manassés foi nesse tempo por todos reconhecido como um acelerado, e o seu destino final seria o fogo. Todavia, quando sua oração encontrou ouvidos junto ao Altíssimo, foi-lhe finalmente concedido um sinal de prodígio, pois no momento em que ia ser lançado no interior do cavalo de bronze, este derreteu-se. Levou uma vida iníqua e não era digno desse prodígio, mas, por esse sinal, ele devia finalmente reconhecer por obra de quem ser-lhe-iam infligidos sofrimentos. Aquele que pode conceder o bem, pode também castigar. Capítulo 64. Manassés. Assim, Manassés comportou-se insensatamente, julgando que o Altíssimo, a seu tempo, não exerceria sua vingança. Isso foi a 9ª água, escura, que viste. Capítulo 65. A 10ª água, clara. A 10ª água que viste, a água clara, é a pureza e retidão da vida de Josias, senhor de Judá. Unicamente ele, naquele tempo, era de todo o coração e de toda a sua alma submissa ao Todo-Poderoso. Ele expurgou o país dos ídolos, consagrou de novo todos os utensílios sagrados e restituiu ao altar as oferendas. Elevou o poder sagrado, exaltou os justos e honrou prudentemente todos os sábios. Restabeleceu os sacerdotes no seu serviço, expulsou do país os bruxos e feiticeiros, bem como os conjuros da morte. Não apenas exterminou os ímpios que ainda sobreviviam, como mandou também que fossem retirados das suas sepulturas os ossos dos mortos, para serem queimados. Reinstituiu as festas e os sabates e as oferendas sagradas, fez lançar ao fogo os impuros, os videntes e impostores que ao povo corrompiam, a todos eles entregou as chamas, e aos que naquele tempo ainda eram seus adeptos mandou arremessar no vale do Cedron, e sobre eles fez acumular pedras. O seu zelo pelo Todo-Poderoso era do íntimo da sua alma. Naquele tempo, apegou-se firmemente à lei, não deixando ninguém incircunciso e não permitindo, pelo tempo que viveu, que ninguém em todo o país deixasse de praticar a religião. Assim, ele se tornou merecedor da recompensa perene e de honra sempre renovada junto ao Todo-Poderoso, como acontecerá a muitos, nos últimos dias. Para ele, bem como para todos os que se lhe comparam, foram preparados e criados os esplendores da glória, como anteriormente foi-te revelado. Essa foi a água clara, que viste. Capítulo 66. A 10ª água, escura. A 11ª água, a água escura que viste, é a desgraça que presentemente atinge Sião. Pensas por acaso que não se entristecem os anjos diante do Todo-Poderoso pelo abandono de Sião, e por verem os gentios no seu próprio coração se vangloriarem, e as hordas inimigas proclamarem diante dos seus ídolos, aquela que por tanto tempo pisava, está agora esmagada, aquela que subjugava está agora subjugada. Pensas que o Altíssimo se alegra com isso, e que com isso seu nome é altamente glorificado. Mas também o que seria feito da sua tão justa sentença? O tormento atingirá igualmente aqueles que estão dispersos entre os povos e aqueles que em cada país vivem na vergonha. Quanto mais Sião estiver abandonada, e Jerusalém devastada, tanto mais florescem os ídolos nas cidades dos gentios. E o perfume balsâmico da justiça, que da lei emana, evoluou-se completamente em Sião. Em toda parte, na terra de Sião, reina o cheiro do pecado. Então, levanta-se o rei da Babilônia, que agora arrasou Sião, jactando-se diante do povo e concebendo arrogâncias em seu coração diante do Altíssimo. Mas finalmente, ele também cairá. Isso corresponde a 10ª água. Capítulo 67. A 12ª água, clara. A 12ª água, a água clara que viste, significa o seguinte: virá em seguida o tempo em que a tribulação que se abaterá sobre o teu povo será de tal ordem que ele correrá o risco de perecer inteiramente. Mas, na realidade, ele será salvo e então os seus inimigos se prostrarão aos seus pés. E por longo período, o povo estará em júbilo. Naquele período, Sião também será rapidamente reconstruída e serão restabelecidos os sacrifícios, os sacerdotes tomarão o ministério sagrado e os próprios pagãos haverão de se aproximar, reverentes, mas não na mesma medida de antigamente. Então acontecerá a queda de muitas nações. Isso é a água clara, que viste.
Capítulo 68. A água mais escura de todas. A última água que viste era de fato mais escura do que as anteriores. Ela veio depois das 12 precedentes. Atingiu o mundo inteiro. O Altíssimo separou essas águas de antemão, pois somente Ele sabe o que vai acontecer. Pois, dos pecados e das provocações que acontecerão sob os seus olhos, Ele discerne com antecedência as 6 espécies. Das boas ações dos justos, que diante dele se realizarão, Ele igualmente distingue 6 espécies, independentemente de tudo aquilo que ainda realizará no fim do mundo. Por isso é que das águas escuras não resultou a escuridão, nem das águas claras a claridade. Então será o fim. Capítulo 69. O sentido da mais escura das águas. Ouve agora o significado dessa última água negra, que virá após as águas escuras anteriores. E o seguinte o sentido: dias virão em que os tempos estarão maduros, próximo estará a colheita da boa e da má semeadura. Então o Todo-Poderoso espalhará a confusão da mente e as angústias do coração sobre a terra, sobre os seus habitantes e os seus príncipes. Então eles se odiarão mutuamente e armar-se-ão uns contra os outros para a guerra. Os que estiverem em inferioridade intrometer-se-ão com os próceres e os exíguos considerar-se-ão iguais aos potentados. Muitos serão entregues nas mãos de poucos, e os que não eram nada dominarão os poderosos. Os pobres terão superabundância, no lugar dos ricos. Os malfeitores se sobreporão aos heróis, os sábios se calarão, e os necios terão a palavra. Não se realizarão os pensamentos dos homens nem as reflexões dos príncipes, nem se cumprirá a esperança dos que esperam. Ao chegar o que agora foi anunciado, a confusão se estabelecerá entre todos os homens. Muitos cairão na guerra, muitos perecerão de tristeza e muitos deixarão os seus no desamparo. Então o Altíssimo fará levantarem-se aqueles povos que ele havia preparado. Eles virão e moverão batalha contra os príncipes que ainda restarem. Mas todo aquele que sobreviver à guerra perecerá por um terremoto. Quem se salvar do terremoto morrerá pelo fogo e quem se salvar do fogo morrerá pela fome. Quem então ainda puder encontrar salvação, e a tudo isso escapar, seja vencedor ou vencido, cairá nas mãos do meu servo, o Messias. A terra toda devorará os que nela habitam. Capítulo 70. A proteção na Terra Santa. A Terra Santa, porém, compadecer-se-á dos seus. Naquele tempo, ela protegerá os seus habitantes. E esta, portanto, e a visão que tu contemplaste, e esse o seu significado. Eu vim para revelar-te isso, porque a tua súplica encontrou ouvidos junto ao Altíssimo. Capítulo 71. O Messias. Toma conhecimento também daquele raio, que deverá vir ao final, após a água negra. Ele representa o seguinte: depois dos sinais prodigiosos, que há pouco foram mencionados, quando os povos forem lançados na confusão, e chegar o tempo do meu ungido, este convocará todas as gentes. A umas conservará em vida, a outras eliminará. Aos povos por ele poupados acontecerá o seguinte: todos aqueles que não chegaram a conhecer Israel, e que nunca oprimiram a raça de Jacó, serão conservados sem vida e separados dentre todos os povos, submeter-se-ão ao teu povo. Mas todos aqueles que outrora vos dominaram, ou que inutilmente vos conheceram, cairão em conjunto sob a espada. Capítulo 72. O Reino da Paz. Depois que no mundo ele tiver tudo submetido a si, em paz duradoura se assentar sobre o seu trono real, instalar-se-á o bem-estar e sobrevirá a paz. Então, como o orvalho, descerá a saúde e as doenças se afastarão. E na vida dos homens desaparecerão as preocupações, os suspiros e as tribulações, a alegria se estenderá sobre toda a terra. Ninguém morrerá antes do seu tempo e nenhuma adversidade ocorrerá repentinamente. Litígios, queixas, desavenças, atos de vingança, derramamentos de sangue, cobiça, inveja, ódio e coisas semelhantes, dignas de condenação, tudo será extirpado por completo. Pois foram essas coisas que encheram o mundo de maldades, e por causa delas é que sobreveio toda a desordem na vida dos homens. Os animais selvagens virão da floresta e colocar-se-ão a serviço dos homens. Serpentes e dragões sairão das suas tocas e deixar-se-ão conduzir pelas crianças. As mulheres não sentirão as dores do parto e não mais se queixarão quando trouxerem ao mundo o fruto do ventre materno. Capítulo 73. Descanso e paz na era do Messias. Naqueles dias,
os ceifadores não se exaurirão de cansaço e os que constroem não ficarão escorchados. O trabalho chegará naturalmente ao seu resultado para aqueles que dele se ocupam com tranquilidade. Aquele tempo significará o fim das coisas efêmeras e o começo das coisas perenes. E o que foi dito, será cumprido. E por isso aquele tempo significará o afastamento do mal e a aproximação daqueles que não hão de perecer. Isto foi o clarão do raio que apareceu depois da última água escura. Capítulo 74. A bondade de Deus. Eu falei, Senhor, quem pode fazer uma ideia da tua bondade? Ela é inescrutável. E quem pode penetrar a tua graça, que é sem limites? Ou quem pode conceber os teus desígnios? Ou quem poderia enunciar os pensamentos do teu espírito? Ou, ainda, quem dos nascidos sobre a terra poderia ter esperança de chegar ao seu entendimento, se a ele não concedes a tua graça, e se para ele bondosamente não te inclinas? Pois, se não fosses tu que concedes a graça aos homens, ela não seria alcançada nem por aqueles que se encontram à tua direita, e que foram segregados, e destinados a pertencerem àquele número mencionado. Mas se nós, que ainda nos encontramos em vida, sabemos por que viemos, e nós, que nos submetemos àquele que do Egito nos trouxe até esta terra, podemos rememorar o passado e alegrar-nos com tudo o que aconteceu. Contudo, se não entendermos, e se não reconhecermos o poder daquele que nos conduziu para fora do Egito, então é que ficamos indagando sobre o que agora aconteceu e nos preocupando com a grande dor sobre os eventos atuais. Capítulo 75. Anúncio do arrebatamento de Baruque. Ele falou-me, por ter sido revelado a ti o significado da visão, de acordo com tuas súplicas, ouve então a palavra do Altíssimo, a fim de que conheças o futuro que te espera. Com certeza tu te separarás desta terra, mas não para a morte, tu serás conservado para o fim dos tempos. Sobe ao topo desta montanha, e todas as regiões desta terra passarão diante dos teus olhos, a forma dos quadrantes do mundo, o cimo dos montes, a baixada dos vales, a profundidade dos mares, a quantidade dos rios. Haverás de ver o que deixas para trás no caminho que vais percorrer. Isso acontecerá daqui a 40 dias. Vai agora, nestes dias. Instrui o povo na medida do que estiver ao teu alcance, para que ele saiba que não perecerá nos últimos dias. Que ele saiba, enfim, viverá nos dias derradeiros. Capítulo 76. Palavras de exortação de Baruque ao povo. Eu, Baruque, parti daquele lugar e cheguei junto ao povo e reuni desde os maiores até os menores. E falei-lhes, ó vós, filhos de Israel, prestai atenção. Vede quantos de vós sobraram das 12 tribos de Israel. A vós, porém, bem como aos vossos pais, o Senhor deu acima de todos os povos a lei. Mas por terem os vossos irmãos transgredido os mandamentos do Altíssimo, ele lançou castigos sobre vós e sobre eles. Assim como não poupou os primeiros, assim também entregou os últimos à deportação, e não deixou deles nenhum resto. Agora estais aqui comigo. Se em vossos caminhos andardes com a retidão, não precisareis mais exilar-vos, como foram exilados os vossos irmãos, mas ao contrário, eles tornarão para junto de vós. Pois aquele a quem prestais louvor é clemente, é rico de amor aquele em quem tendes esperança, e solícito em fazer-vos o bem e não o mal. Acaso não semeastes aquilo que agora atinge a Sião? Ou pensais porventura que somente o chão pecou, sendo por isso assolado? Ou que o reino da terra se desencaminhou, e por isso foi castigado? E por acaso não sabeis? Por vossa causa, por vossos delitos foi agredido o que era isento de pecado. Por causa dos prevaricadores foi entregue aos inimigos o que era sem culpa. Então o povo todo dirigiu-se a mim e falou, nós procuramos, na medida das nossas forças, voltar o nosso pensamento para o bem que outrora nos foi indicado pelo Todo-Poderoso. E daquilo que não mais cogitamos ele tem conhecimento, na sua grande misericórdia. Todavia, rogamos-te a seguinte providência por nós, teu povo, manda aos nossos irmãos na Babilônia uma carta de instrução e uma carta de alento. Assim tu os fortalecerás, antes de nos abandonares. Eles sentem a falta do pastor de Israel, apagaram-se as luzes que outrora brilhavam e secaram as fontes das águas das quais bebíamos. Fomos abandonados na escuridão, na floresta espessa, no deserto, cheios de sede. Eu falei a eles, os pastores, as luzes e as fontes, todos eles procederam da lei.
E mesmo que tenhamos de ir embora, a lei permanece presente. Tende, pois, olhos atentos à lei e prestai atenção na sabedoria. Então não vos faltará a candeia, o pastor não irá embora, a fonte não secará. Todavia, atendendo ao vosso pedido, eu enviarei à Babilônia uma carta aos vossos irmãos, e esta mandarei por mãos humanas. Mas outra carta mandarei também às 9,5 tribos, e essa transmitirei através de um pássaro. Aos 21 dias do 8º mês, eu, Baruque, retirei-me e assentei-me sob um carvalho, à sombra dos seus ramos, e ninguém estava junto de mim, eu estava só. Ali eu escrevi as 2 cartas, uma remeti às 9,5 tribos, através de uma águia, a outra encaminhei aos da Babilônia por intermédio de 3 homens. Chamei a águia para junto de mim e disse-lhe: o Criador te fez de forma tal a seres superior às outras aves. Assim, agora, alça voo. Não baixes em lugar nenhum. Não vás a ninho algum. Não pouses em nenhuma árvore até que não sobrevoes o grande lago rio Eufrates e tenhas chegado junto ao povo. Lança-lhes esta carta. Lembra-te de como no tempo do dilúvio Noé recebeu da pomba o fruto da oliveira, após tê-la soltado da arca. Da mesma forma, os corvos serviam Elias, trazendo-lhe alimentos, como lhes fora ordenado. Também Salomão enviava um pássaro sempre que desejava mandar alguém a algum lugar, para obter uma informação. Em cada missão, o pássaro obedecia. Agora, portanto, não esmoreças e não te desvies, nem à direita nem à esquerda. Voa diretamente ao destino, para cumprires a ordem do Todo-Poderoso, de acordo com a minha incumbência. Capítulo 77. Carta às 9,5 tribos. Assim rezava a carta que Baruque, filho de Nérias, enviou às 9,5 tribos que habitavam do outro lado do Eufrates, e tinha o seguinte conteúdo: Baruque, filho de Nérias, assim fala aos irmãos prisioneiros. A graça e a paz estejam convosco. Meus irmãos, eu penso no amor daquele que nos criou e que nos tem amado desde os tempos antigos, e que nunca nos desprezou. Mas ele agora nos impõe um terrível castigo. Na verdade, eu sei que nós todos, as 12 tribos, fomos arrastados em um único cativeiro, porque de um mesmo pai procedemos todos. Por esse motivo, tanto maior é o meu zelo em deixar-vos esta carta antes da minha morte, a fim de que tenhais consolo na desgraça que vos atingiu, e novamente lamentais a infelicidade que se abateu sobre os vossos irmãos. Deveis, pois, reconhecer a justiça da sentença do vosso cativeiro, sendo ainda em menor medida o que sofreis, em comparação com o que cometestes. Deveis ser julgados dignos para os tempos últimos dos vossos pais. Considerai, portanto, que estáis padecendo por vossa salvação, para no fim não serdes julgados e condenados ao sofrimento, mas fortalecidos de firme esperança. Mas antes de tudo é preciso que extirpeis do vosso coração as crenças frívolas e enganosas. Foi por causa delas que tivestes de partir. Se isso puserdes em prática, ele pensará em vós sem cessar, ele que, por causa nossa, sempre prometeu aos homens, que eram outrora melhores do que nós, que nunca iria esquecer a nossa estirpe, nunca iria deixá-la no abandono, mas, ao contrário, na sua misericórdia, haveria de reunir novamente os dispersos. Capítulo 78. O cerco de Jerusalém. Pois sabei, primeiramente, meus irmãos, o que aconteceu com Sião, para merecer dessa forma ser atacada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nós havíamos pecado contra o nosso Criador e não observamos os mandamentos que ele nos deu. Mas ainda não nos castigou da forma que merecíamos. O que vos atingiu nós também tivemos de sofrer. Fomos atingidos igualmente. Capítulo 79. A tomada de Jerusalém. Agora, meus irmãos, eu vos dou notícias. Os inimigos já haviam sitiado a cidade, quando então pelo Altíssimo foram mandados anjos, os quais aniquilaram os contrafortes da sólida muralha e puseram abaixo as potentes fortalezas angulares de ferro, de outra forma não poderiam ter sido abatidas. Em contrapartida, eles esconderam alguns dos vasos sagrados, para que não fossem profanados pelos inimigos. Então aos inimigos eles entregaram a muralha arrasada, a casa espoliada, o templo incendiado, junto com o povo. Tudo ficou arrasado, para que o inimigo não pudesse jactar-se, dizendo: na batalha chegamos a devastar o próprio templo do Altíssimo. E eles acorrentaram os vossos irmãos e os deportaram para a Babilônia, e lá os acamparam.
E nós aqui restamos em número bem pequeno. E essa tribulação sobre a qual eu desejei agora escrever-vos. Eu sei, em verdade, que as tribulações dos habitantes de Sião vos trazem consolo. Mas vós deveis saber que elas são bem maiores do que as vossas de outrora, quando fostes obrigados a abandonar Sião. Capítulo 80. Consolo de Sião. Ouvi agora as palavras de consolo que vos tenho a dizer. Eu lamentava por Sião e supliquei clemência ao Altíssimo com as seguintes palavras: quanto tempo durará esta aflição? Essas desgraças nos oprimirão para sempre. E o Todo-Poderoso, o Altíssimo, agiu segundo a sua grande indulgência, na plenitude da sua misericórdia. Ele revelou-me uma palavra que serviu-me de consolo, e mostrou-me visões, para que eu não mais me lamentasse. Anunciou-me os segredos dos tempos futuros e deu-me a conhecer a sua vinda. Capítulo 81. Consolação dos exilados. Meus irmãos, eu desejei escrever-vos para trazer-vos consolo nos vossos muitos padecimentos. Deveis saber que o nosso Criador certamente nos há de vingar de todos os nossos inimigos, pelo que eles nos fizeram. Sabei também que esse fim, preparado pelo Altíssimo, está muito próximo, como também está próxima a sua graça, e não está longe o dia do seu último juízo. Presenciamos agora a abundância e a prosperidade dos povos que agem tão impiamente, não obstante, eles não passam de um sopro. Vemos a grandeza do seu poderio, enquanto cometem toda sorte de delitos, mas apesar disso eles não são mais do que um pingo. Vemos a persistência da sua força, enquanto ano após ano ofendem o Todo-Poderoso, no entanto eles são como uma cusparada. Observamos a magnificência do seu esplendor, enquanto não observam as leis do Altíssimo, no entanto, eles se esvairão como fumaça. Consideramos como é faustoso o seu esplendor, enquanto vivem impuramente, mas eles ficarão como a grama que murcha. Refletimos sobre a sua duríssima crueldade, enquanto não se preocupam com o fim, e no entanto eles se diluirão como uma onda que passa. E consideramos o seu poder arrogante, enquanto renegam os bens que de Deus receberam, e no entanto eles passarão como uma nuvem que se vai. Capítulo 82. O juízo final. O Altíssimo apressará os seus tempos estão próximos. Com certeza, ele julgará os habitantes do seu mundo, e a todos provará em verdade, segundo as obras de cada um, mesmo as mais secretas. Com certeza, ele escrutará também os pensamentos ocultos e tudo que se encontra no mais íntimo do coração dos homens. Ele o desvelará abertamente diante de todos à luz do dia, com severa repreensão. Mas vós não deveis ter nenhuma preocupação com esse grande evento. Aguardemos muito mais em paz, pois a promessa que nos foi feita se aproxima. Não nos fixemos agora nas delícias desfrutadas pelos povos, consideremos muito mais as promessas dos últimos dias. Eis que se desvanecem os derradeiros tempos e períodos, e com eles tudo o que neles está contido. O fim dos mundos desvelará o grande poder daquele que os governa, pois tudo será levado a julgamento. Por isso, volvei os vossos corações para a vossa antiga fé para não serdes escolhidos pelos dois mundos, aqui o cativeiro, lá as penas. Nas coisas que agora existem, que passam e que acontecem, o mal não é completamente mal, nem o bem inteiramente bom. O que hoje é saúde converter-se-á em doença, o que agora é vigoroso, será frágil. O que agora é força, será fraqueza. E todo o vigor da juventude se transformará em debilidade senil e em morte. E toda a admirável beleza de hoje será flacidez e feiura. O poder arrogante tornar-se-á humilhação e vergonha. Toda a celebridade orgulhosa de hoje converter-se-á em opróbrio e ouvido. Toda a vanglória e toda a pompa de hoje serão ruína e mudez. O que agora é gosto e delícia será roedura de traças, e nada mais. Toda a ruidosa gabolice de hoje converter-se-á em poeira e silêncio. O que agora é posse e riqueza será tragado pelo mundo inferior. O que agora é gozo da concupiscência converter-se-á em morte inevitável. Toda a cupidez das paixões de hoje será convertida em pasto do tormento. A astúcia refinada de hoje será objeto de franco escárnio. E todo o doce perfume dos ungüentos dissipar-se-á na sentença e na condenação. E toda a amizade falsa passará a ser injúria verdadeira. Quando isso tudo acontecer, pensas tu por acaso que não estará cumprida a vingança? O fim tornará isso tudo uma realidade. Capítulo 83. Palavras de exortação. Isso eu vos anuncio agora, enquanto ainda estou em vida,
Isso eu digo, para que seja melhor o vosso entendimento. Pois o Altíssimo encarregou-me de vos exortar. Assim, antes da minha morte, eu desejei alertar-vos sobre a ordem da sua justiça. Lembrai-vos que outrora Moisés invocou o céu e a terra como testemunhas contra vós. Se não observardes a lei, sereis dispersados. Mas se a cumprirdes, permanecereis agregados. E ainda mais outras coisas ele vos disse, quando vossas 12 tribos estavam no deserto. Após a sua morte, pouco caso fizestes delas, por esse motivo atingiu-vos a ameaça que outrora foi feita. Agora vede. Moisés vos dizia que isso não haveria de acontecer-vos, e no entanto vos aconteceu. Na realidade, nunca vos importastes com a lei. Se acolhedes de boa vontade o que vos foi ordenado, então ser-vos-á concedido pelo Todo-Poderoso aquilo que com zelo fiel vos foi reservado. Entre mim e vós, sirva a presente carta como testemunho da vossa lembrança dos mandamentos do Todo-Poderoso, e que ela me justifique junto àquele que me enviou. Lembrai-vos da lei, de Sião e da Terra Santa, de vossos irmãos e da aliança dos vossos pais. Também não vos esqueçais das festas e dos sabates. Entregai esta carta aos vossos filhos e transmiti-lhes a lei, como esta vos foi transmitida por vossos pais. Pedi sempre e constantemente, e rezai com toda a vossa alma para que o Todo-Poderoso seja pleno de misericórdia para convosco e não leve mais em conta os vossos muitos pecados, mas ao contrário se lembre apenas da lealdade dos vossos pais. Se ele nos não julgar segundo a sua grande misericórdia, então ai de nós todos, os nascidos sobre a terra. Capítulo 84. Exortações. Sabei ainda que os homens piedosos e os santos profetas foram o apoio dos nossos pais nos tempos antigos e o arrimo das gerações passadas. Nós, naquele tempo, habitávamos livremente em nossa terra, e eles nos ajudavam quando caímos em pecado, intercediam por nós junto ao nosso Criador, porque eles podiam ter confiança nas suas orações, e o Todo-Poderoso escutava as suas preces e apagava os nossos pecados. Agora, porém, os piedosos se foram e os profetas adormeceram. Além disso, nós fomos transladados da nossa terra. Sião nos foi arrancada, nada mais nos resta agora senão o Todo-Poderoso e a sua lei. Preparemos agora os nossos corações para recuperar o que perdemos, que é superior em larga medida ao que foi por nós desperdiçado. Aquilo que perdemos foi passageiro, o que em contrapartida alcançaremos é perene. Com iguais palavras eu escrevi aos nossos irmãos na Babilônia, na intenção de a eles também dar testemunho. Tende sempre diante dos olhos o que foi dito, porque até agora ainda dispomos de espírito e vontade livres. A magnanimidade do Altíssimo está aqui conosco, ele revelou-nos o futuro e não escondeu de nós o que acontecerá no final. Antes que o julgamento reivindique o que é seu, aquilo que lhe é próprio, isto é, a verdade, preparemo-nos, para que possamos receber e não sermos entregues, para que possamos ter esperança e não sermos cobertos de vergonha, para que possamos gozar das delícias com os nossos pais e não padecer tormentos com os nossos inimigos. A juventude do mundo já passou, a plenitude das energias da criação há muito chegou ao fim, a vinda dos tempos últimos está quase presente, e quase já passou. Pois o cântaro está próximo da fonte, o navio próximo do porto, a caravana próxima da cidade, a vida próxima do fim. Preparai-vos, para que possais estar tranquilos quando fordes embarcados no navio, para não serdes sentenciados depois de partir. Porque, quando o Altíssimo tudo isso tornar realidade, não haverá nova oportunidade de arrependimento, nem um novo fim dos tempos, nem duração das horas, nem mudanças de caminho, nem ocasião para orações ou para súplicas, nem busca do entendimento, nem doação por amor, nem mais ocasião de compunção da alma, nem a intercessão pelos pecados, nem a interpelação dos patriarcas, nem as lamentações dos profetas, nem o auxílio dos justos. Naquela hora, verificar-se-á a sentença da condenação, o caminho para o fogo, a trilha do inferno. Por isso é que existe uma lei transmitida por alguém, Moisés, e um mundo, e um fim para todos os que a ele pertencem. Então, ele vivificará os que puder perdoar, mas no mesmo momento eliminará aqueles que estiverem manchados pela culpa. Capítulo 85. A utilização da carta. Quando esta carta chegar às vossas mãos, lede-a com toda a diligência, em vossas reuniões, e meditai sobre eles, especialmente nos dias dos vossos jejuns. E pensai em mim,
ao ler a presente carta, assim como eu pensei em vós, ao escrevê-la, e ainda sempre penso. Capítulo 86. O envio da carta. Depois de haver completado esta mensagem, tendo-a escrito com todo cuidado até o fim, dobrei-a, lacrei-a cautelosamente e dependurei-a ao pescoço da águia. Então eu a soltei e a despedi com a presente carta. Fim.